A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Bendito Senhor, sejas minha visão, só o que és encha o meu coração, dia e noite que eu pense em ti, tua presença é luz para mim. Dias mais sábios. Seja verdadeiro. Como águas profundas, são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Provérbios 25. Não é fácil fazer a leitura do coração do homem, pois as aparências enganam. Ele pode dar a entender uma coisa e a realidade ser outra. Na verdade, nem ele próprio conhece o seu interior, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Portanto, devemos viver a todo tempo no Espírito para discernir os propósitos do coração do homem e conhecer a vontade do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 5 e 7. Na vida da igreja, devemos ser verdadeiros uns com outros, despojando o velho homem com os seus enganos e falsidades. Não podemos abraçar calorosamente um irmão e depois falar mal dele pelas costas. Antes, deixando a mentira ou falsidade, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. Esta é a nova maneira de vida do novo homem, andando na verdade. O Senhor que esquadrinha o coração e prova os pensamentos, retribuirá a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada. E ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. E você faz bem em dar ouvidos a ela. É como uma candeia que brilha no meio da escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Os rubens nem dos homens louvor, és minha herança pra sempre, Senhor. És o primeiro no meu coração, meu bom tesouro e satisfação. Acompanhe agora a primeira parte da mensagem. José, sendo preparado para reinar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gênesis transformado para reinar. Tema general: Génesis transformado para reinar. Mensagem 45: José sendo preparado para reinar. Mensaje 45: José siendo preparado para reinar. Gênesis 37, versículos
de 1 a 2. Génesis 37, del 1 al 2. Estamos vendo a vida de Jacó. Estamos viendo la vida de Jacob. Jacó, desde o ventre materno, lutava pela primogenitura. Jacob, desde el vientre de su madre, luchaba por la primogenitura. E como não nasceu em primeiro lugar, ele conseguiu um dia que seu irmão vendesse o direito de primogenitura a ele. Y como no logró nacer en primer lugar, un día él logró sacar el derecho de primogenitura de su hermano. Porque Esaú, o primogênito, desprezou o direito de primogenitura e Jacó amava o direito de primogenitura. Porque Esaú, su hermano, menospreciaba ese derecho de primogenitura, pero Jacob amaba el derecho de primogenitura. Por isso Deus o amava. Por eso Dios lo amaba. Portanto, é a primeira lição, queridos irmãos e irmãs, nós devemos valorizar aquilo que tem realmente valor para Deus. Esta es la primera lección. Debemos valorar aquello que de hecho tiene valor para Dios. Jacó valorizava a bênção de Deus que vem pela primogenitura e também as promessas de Deus a Abraão. Jacob valoraba la bendición de Dios que viene por intermedio de la primogenitura y de las bendiciones de Dios dadas a Abraham. E assim, mais tarde, ele também logrou a bênção de Isaac. Y así más tarde él también logró obtener la bendición que vino de parte de Isaac. Não vamos entrar em detalhes sobre isso hoje. No vamos a entrar en detalles sobre eso ahora. Por causa dele ter logrado a bênção de seu pai, teve de fugir, porque seu irmão Esaú buscava matá-lo. Y por haber logrado la bendición de su padre, él tuvo que huir porque su hermano Esaú quería matarlo. E Jacó, que nunca saiu de casa, porque ele não era um homem de campo como era seu irmão. Y Jacob, que nunca había salido de su casa, puesto que él no era un hombre del campo como Esaú, su hermano. A Bíblia diz que ele era um homem pacato e vivia em tendas. Y la Biblia nos dice que él era un hombre tranquilo que vivía en tiendas. Mas por causa dessa situação, ele teve de sair de casa. Pero a causa de esa situación, él tuvo que salir de su casa. Ele pagava preço por amor ao direito de primogenitura. Él pagaba precio por amor al derecho de primogenitura. Ele valorizava a bênção de Deus. Él valoraba la bendición de Dios. E assim ele parte para uma jornada saindo de Berseba até Arã. Y por eso él parte en una jornada saliendo desde Berseba hasta Arán. Imagine alguém que nunca saiu de casa ter de fazer uma jornada relativamente longa. Imagínese alguien que nunca había salido de su casa tener que hacer una jornada que relativamente era larga. Totalmente inseguro, totalmente sem saber o que será nessa jornada. Totalmente inseguro, sin saber lo que acontecería en esta jornada. Quem daria pão para ele comer, roupa para vestir. ¿Quién le daría pan para comer y ropa para vestirse? E assim, Deus lhe apareceu na primeira noite em que ele dormiu na jornada. Y así Dios se le apareció en la primera noche cuando fue a dormir en esa jornada. Isso está registrado em Gênesis 28. Eso está registrado en Génesis capítulo 28. Ele viu uma escada posta na terra que atingia até o seu topo. Él soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el E cielo. os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Então a primeira visão que ele teve que essa escada conectava a terra ao céu. La primera visión que él tuvo es que esta escalera conectaba la tierra al cielo. Nós sabemos que o homem foi criado por Deus, infelizmente desobedeceu
a palavra de Deus. Sabemos que el hombre fue creado por Dios, pero lamentablemente él desobedeció la palabra de Dios. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para não comer. Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios había dicho para que no lo comiera. Deus o alertava que se no dia em que comer, ele morreria. Dios le avisó que en el día que él comiera iba a morir. Mas Satanás veio em forma da serpente e enganou Eva. Pero Satanás vino en forma de serpiente y engañó a Eva. E Eva deu ao seu marido Adão, ambos desobedeceram a Deus e comeram dessa árvore. Y Eva se lo pasó a su esposo Adán, desobedecieron y ambos comieron. Por essa desobediência, Romanos 5 informa que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de um só homem e a morte entrou pelo pecado. Y Romanos muestra que por esa desobediencia entró el pecado y luego por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. E a morte reinou sobre toda a humanidade. Y la muerte reinó sobre toda la humanidad. Deus queria que a sua vida fosse recebida pelo homem, Dios quería que su vida fuera recibida por el hombre, simbolizando pela árvore da vida. simbolizado por el árbol de la vida. E essa vida era para dominar o homem e, através do homem, sujeitar a terra. Esa vida era para dominar al hombre, señorear sobre el hombre y a través de eso enseñorear sobre toda la tierra. No entanto, a serpente entrou, antecipou e fez o homem cair em pecado. Sin embargo, la serpiente ingresó e hizo que el hombre cayera y así entró el pecado. Dominar el pecado. O efeito pior disso tudo é o homem ter se desconectado com Deus. Y el efecto terrible de eso fue que el hombre ha hecho con que el hombre se desconectara de Dios. Não há mais conexão do homem com o céu, No hay más conexión del hombre con el cielo, porque o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte entrou e passou para todos os homens. porque el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Mas o sonho de Jacó mostra que alguém estabeleceu novamente a conexão da terra com o céu. Pero aquí en Romanos nos muestra que alguien nuevamente restableció la conexión entre la tierra y el cielo. Em João capítulo 1 nós vemos que Cristo era essa escada Vemos en Juan capítulo 1 que Cristo es esta escalera que veio aqui à terra, tornou-se homem para restabelecer a conexão entre a terra e o céu. que Cristo vino a esa tierra, morir y restablecer esta conexión entre la tierra y el cielo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Ele crucificou o nosso velho homem contaminado por Satanás. Él crucificó nuestro viejo hombre que estaba contaminado por Satanás. E em ressurreição, ele estabeleceu a conexão do homem com o céu. Y él estableció la conexión nuevamente entre el cielo y la tierra. Dentre todos os homens, a Jacó foi dada essa visão. De entre todos los hombres, a Jacob se le dio esta visión. Uma escada que conectava a terra, os homens com Deus. Una escalera que conectaba los hombres con Dios. E Deus apareceu-lhe e prometeu dar-lhe a terra. Dios se le apareció y le prometió darle la tierra. E também garantiu que estaria com ele nessa jornada. Y le garantizó que estaría con él en esta jornada. Até cumprir o que Deus queria cumprir em Jacó. Hasta cumplir lo que Dios quería cumplir en Jacob. Por causa do coração de Jacó que valorizava o que Deus valorizava, Por causa del corazón de Jacob que valoraba lo que Dios valoraba, Jacó se tornou alguém protegido de Deus. Jacob llegó a ser alguien protegido por Dios. Toda a sua vida está nas mãos de Deus. Toda su vida está en las manos de Dios. Você quer ser assim? ¿Quieres ser alguien así? Portanto, ame o que Deus ama. Por lo tanto, ame lo que Dios ama. Valorize o que Deus valoriza. Valore lo que Dios valora. Por isso, quando Jacó despertou do sono,
Por eso cuando Jacob se despertó de su sueño, e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. él dijo, de verdad, de hecho Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Temendo, dizendo: quão temível este lugar é a casa de Deus e a porta do céu. Y él dije, qué temible es este lugar, es la casa de Dios, es la puerta del cielo. Ninguém disse nada sobre a casa de Deus para ele. Y nadie lo había enseñado sobre la casa de Dios a Jacob. Foi a revelação de Deus. Fue la revelación de Dios. Portanto, queridos irmãos, se nós queremos andar no caminho de Deus, precisamos que Deus apareça a nós, nos dê revelação. Por eso, si queremos andar en el camino de Dios, necesitamos que Dios se nos aparezca y nos dé revelación. Que Cristo restabeleceu a conexão do homem com Deus Que Cristo restableció la conexión del hombre con Dios através da sua morte na cruz. a través de su muerte en la cruz. Seu sangue realizou a eterna redenção para o homem. Su sangre realizó la eterna redención para el E hombre. a sua ressurreição deu vida para o homem. Y su resurrección dio vida para el hombre. E aí Deus hoje quer edificar a sua igreja. Y Dios hoy quiere edificar su iglesia. Todos os homens que ele redimiu, ele quer fazê-los membros desse corpo. Y todos los hombres que Él ha redimido, Él quiere ser miembros de este cuerpo. Nós somos chamados, mas não para vivermos como indivíduos. Nosotros fuimos llamados, pero no para vivir como individuos. Deus quer uma edificação. Dios quiere una edificación. Deus quer nos edificar em casa de Deus. Dios quiere edificarnos en su casa. Por isso, Jacó, assim que acordou, viu essa visão, levantou a pedra que serviu de travesseiro para ele. Agora ele se torna coluna. Y Jacob, cuando vio esta visión, él agarró la piedra que le había servido como descanso, como almohada, y lo convirtió en columna. E ungiu o azeite, significa que agora essa coluna é inaugurada pelo Espírito para começar a funcionar para Deus. Y él la ungió vertiendo aceite, indicando que a partir de aquel momento él iba a empezar a funcionar para hacer la voluntad A de Dios. esse lugar, Jacó deu o nome de Betel, A ese lugar Jacob lo llamó Betel, que quer dizer a casa de Deus. que significa la casa de Dios. Aí Jacó finaliza com um voto. Y Jacob finaliza con un voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, Si Dios fuere conmigo y me guardar en esta jornada que estoy empezando, e me der pão para comer e roupa para que me vista, y Él me diere pan para comer y vestido para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. y si volviere en paz a casa de mi Padre, entonces Jehová será mi Dios. Então, a primeira atitude de Jacó era ainda Cristo como travesseiro. La primera actitud de Jacob aún era Cristo como su almohada. Que Deus precisaria dar segurança para ele, dar pão para comer e roupa para vestir. Que Dios necesitaba darle seguridad, pan para comer y vestido para vestir. Então Deus será El Jacó, Y si es así, Dios será para mí el Jacob, o Deus de Jacó. el Dios de Jacob. E aí a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Isso é uma profecia da sua vida. A segunda parte, ele começa a levantar-se como coluna para a edificação da casa de Deus. Esta es la primera parte de su vida, porque la segunda parte, Él es levantado como una columna para la casa de Dios. Por isso, hoje, Deus está chamando quem ame o que Deus ama. Por eso, en ese momento, Dios está llamando a los que amen lo que Él ama. Quem valoriza o direito de primogenitura. Aquellos que valoran el derecho de primogenitura. E quem ama a sua palavra, portanto, ama a sua bênção. Y aquellos que aman su palabra y por lo tanto aman su bendición. Deus certamente guardará você. De seguro, Dios guardará a usted. Mas Deus deseja que você seja uma coluna na casa dele. Pero Dios quiere que usted sea una columna en su casa. Deus precisa de vocês para arcarem
com responsabilidade na igreja. Dios necesita de ustedes para que puedan sostener la responsabilidad en su casa, la iglesia. Deus precisa de vocês serem responsáveis para levantar a igreja e para edificar a igreja. Dios necesita de ustedes para levantar la iglesia y edificar la iglesia. Deus precisa de você para levantar mais adolescentes, a casa de adolescentes. Dios necesita de usted para levantar más adolescentes y las casas de adolescentes. Deus precisa de vocês para levantar mais jovens como capitães de tropas. Dios necesita de ustedes para levantar más jóvenes y como capitanes de tropa. Deus precisa de vocês para terem mais intendentes para fazer logística pela operação para a edificação da casa de Dios Deus. necesita más de ustedes como levantar más intendentes para que hagan la logística para las casas de Deus adolescentes. precisa de valentes de Davi que assuma toda a administração para essas operações. Que tu, Senhor, sejas minha visão. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Dia e noite que eu pense em ti, tua presença é luz para mim. A tribulação produz transformação. A tribulação produz transformação. A tribulação produz transformação. A tribulação produz transformação. Te ensino e dos dogmas. Te ensino e dos dogmas. Sem mudança, só por fora. Sem mudança, só por fora. Nunca podem transformar-nos, tão somente enganar-nos. Não podem transformar-nos, tão somente enganar. A profética palavra, A profética palavra não é poça viu parada, possa vir parar. mas corrente água viva que a alma santifica. Mas corrente água viva que a alma santifica. Não busco bens nem dos homens louvor. És minha herança pra sempre, Senhor. És o primeiro no meu coração, meu bom tesouro e satisfação. Alimento diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 1. José sendo preparado para reinar. Ler com oração. Sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Cristo reconecta o homem a Deus. Na mensagem desta semana, José, sendo preparado para reinar, acompanharemos o processo de transformação na vida de Jacó até a chegada de sua parte reinante, seu filho José. Seremos encorajados ao acompanhar cada etapa de sua jornada, seu encontro com o Senhor e o voto feito em Betel. Veremos as experiências por meio das quais Deus o transformou, conduzindo-o ao amadurecimento necessário para reinar. Aplicaremos princípios da jornada de Jacó ao processo de transformação de nossa alma, que ocorre por meio do fluir constante de sua palavra, que nos purifica de nossa natureza pecaminosa e insere em nós a vida de Deus, tendo como objetivo final o processo de glorificação. Também compreenderemos o papel das tribulações que expõem nossas impurezas e permitem que Deus purifique nossa fé. Por fim, veremos que uma mente renovada e colocada no Espírito é a chave para a transformação de nossa alma.
Desde o ventre materno, Jacó lutava com seu irmão. A primeira lição que aprendemos com Jacó é que ele valorizava o que Deus valorizava: o direito de primogenitura e as bênçãos prometidas a Abraão. Por isso Deus o amou. Esaú, por sua vez, não valorizou o direito que lhe era devido. Jacó não somente comprou o direito de primogenitura de seu irmão, mas também usou de artimanhas para receber de seu pai a bênção que era destinada ao filho mais velho. Ele realmente estava disposto a pagar o preço porque amava o direito de primogenitura. Isso despertou a ira de Esaú, que passou a persegui-lo a fim de matá-lo, obrigando-o a fugir e, pela primeira vez na vida, sair da casa dos pais. Ora, até aquele momento, Jacó só havia habitado em tendas, era homem pacato. De repente ele se viu em jornada de fuga, sob perseguição, saindo de Berseba, com destino a Harã, ainda inexperiente e inseguro, sem saber sequer como sobreviveria ao percurso. Na primeira noite, Deus lhe apareceu em sonho. A visão de uma escada que conecta a terra ao céu tem profundo significado. Deus criou o homem para receber sua vida e, por meio dela, sujeitar toda a terra, mas por causa da desobediência, o pecado entrou na humanidade e com ele também a morte. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Logo, a morte reinou sobre toda a humanidade, como o pior efeito, fazendo com que o homem se desconectasse de Deus, ou seja, interrompendo a ligação entre a terra e o céu. O sonho de Jacó mostrou que essa conexão seria restabelecida. O primeiro capítulo do Evangelho de João mostra que Cristo é essa escada. Ele veio à terra, tornou-se homem, morreu na cruz por nossos pecados, crucificando consigo nosso velho homem e, em ressurreição, restabeleceu a conexão do homem com o céu. Dentre todos, a Jacó foi dada essa visão. O Senhor lhe apareceu, prometeu dar-lhe aquela terra e garantiu que o acompanharia na jornada até que seu propósito se cumprisse na vida dele. Ninguém havia dito a Jacó coisa alguma a respeito da casa de Deus, mas o Senhor lhe deu essa revelação. Portanto, se queremos andar no caminho de Deus, precisamos que Ele apareça a nós e nos dê a revelação de Cristo como aquele que restabeleceu a conexão entre o homem e Deus. Em sua morte na cruz, o sangue de Cristo realizou eterna redenção e sua ressurreição nos deu vida. Por meio da vida, o Senhor está edificando a igreja com todos os que foram redimidos, fazendo-nos membros de seu corpo. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. E você que ouve o programa Rios de Água Viva pelo rádio, também pode falar conosco pelo número 61 98412 7970.
encerramos mais uma edição do Rios de Água Viva. Que Deus continue falando com você. Até logo!